Você está num quarto cheio de gente. A música toca, as conversas se sobrepõem. Os grupos se formam com aquela fluidez que parece mágica. E você está lá, presente, funcional, até agradável. Mas existe 1 milímetro entre você e tudo aquilo. Uma membrana invisível que ninguém mais percebe, mas que você sente com uma clareza perturbadora. E o que é mais estranho? Você não sabe dizer se quer atravessá-la ou se prefere ficar exatamente onde está. Se isso te parece familiar, talvez mais familiar do que você goste de admitir, o que vou te mostrar agora não é uma teoria. É um espelho. Quando a profundidade é o idioma que o mundo não fala, existe um traço que nenhum livro de autoajuda vai te ensinar a superar, porque ele não precisa ser superado. Ele precisa ser compreendido. E esse entendimento pode mudar completamente a narrativa que você carrega há anos. Aquela narrativa silenciosa de que há algo de errado com a forma como você ama, se conecta, escolhe as pessoas. A ciência chama de profundidade de processamento. A psicologia observa isso há décadas. Mas o que a ciência ainda não conseguiu traduzir completamente é o custo humano que esse traço cobra de quem o carrega num mundo que celebra o superficial. Você não tem dificuldade de fazer amigos porque é incapaz de conexão. Você tem dificuldade de fazer amigos porque sua definição interna de conexão opera numa frequência que a maioria das pessoas simplesmente nunca sintonizou. E isso muda tudo. Vou te mostrar 6 marcas. 6 formas como esse traço se manifesta na vida real. E eu preciso que você preste atenção, porque algumas delas você provavelmente nunca associou a isso. Marca 1. O filtro invisível. Você entra num ambiente novo, conhece pessoas novas, e em questão de minutos, às vezes segundos, algo dentro de você já fez uma leitura. Não é julgamento no sentido pejorativo. É uma espécie de radar que processa inconscientemente autenticidade, intenção, profundidade. Você sente quando alguém está performando. Sente quando uma conversa está sendo construída para impressionar e não para conectar. Sente quando há uma versão editada da pessoa na sua frente. E aí acontece algo que você provavelmente nunca entendeu direito. Você recua. Não de forma óbvia, não de forma rude. Você continua presente, continua participando, mas uma parte sua fecha uma porta silenciosamente e decide não investir energia naquele vínculo. O problema é que o mundo social funciona exatamente através dessas interações que você descartou. A amizade casual, o colega de trabalho que vira parceiro de almoço, o vizinho que se torna companhia. Tudo isso é construído naquela camada que você instintivamente considera insuficiente. Não é arrogância. É que seu sistema interno tem um custo de entrada elevado, e ele foi calibrado pela sua história, pela sua sensibilidade, pela forma como você processa o mundo. Mas esse filtro que te protege também te isola, e você sente os 2 lados disso com uma clareza que dói. Marca 2. A exaustão que ninguém vê. Você saiu de uma reunião, de uma festa, de um evento social qualquer. De fora você foi bem. Conversou, riu, participou. Alguém provavelmente te disse que você é ótimo nessas situações. E você sorriu, agradeceu, e quando chegou em casa sentiu como se tivesse corrido uma maratona emocional que ninguém assistiu. Essa exaustão não é introversão simples, embora a introversão possa fazer parte disso. É o custo de operar num modo que não é o seu modo natural. Cada conversa rasa exige um esforço de tradução. Você precisa converter sua linguagem interna, que é densa, complexa, cheia de camadas, para um formato palatável ao ambiente. E essa tradução consome energia de um jeito que pessoas com um processamento mais superficial simplesmente não entendem. Você já tentou explicar isso para alguém? Provavelmente esbarrou num olhar de incompreensão. Porque do lado de fora, parecia fácil. Do lado de dentro, era um trabalho que ninguém requisitou e que você fez mesmo assim, porque era o que a situação pedia. Essa exaustão silenciosa é uma das razões pelas quais você evita compromissos sociais, não porque não gosta de pessoas, mas porque o custo de recuperação é alto demais para situações que não te oferecem nada em troca. Marca 3. O arquiteto emocional.
Quando você finalmente decide investir numa amizade, você não investe pela metade. Você observa. Você lembra. Você percebe quando algo mudou no tom da voz da pessoa, quando ela está carregando algo que não disse em palavras, quando a história que ela está contando não corresponde exatamente ao que os olhos dela estão expressando. Você se torna uma espécie de arquiteto silencioso daquele vínculo. Você sustenta partes que a outra pessoa nem sabe que precisam de sustentação. Você antecipa necessidades emocionais. Você oferece espaço quando percebe que é isso que o outro precisa, mesmo que o outro não tenha pedido. E aqui está a crueldade desse traço. A maioria das pessoas não tem a mesma capacidade de reciprocidade. Não porque sejam más pessoas, mas porque elas simplesmente não enxergam naquele nível de detalhe. E você acaba investindo de um jeito que raramente é correspondido na mesma moeda. E com o tempo começa a se perguntar se foi você que errou, se foi você que esperou demais, se foi você que idealizou uma conexão que nunca existiu da forma que você imaginou. Não foi erro. Foi assimetria. Uma assimetria que ninguém te ensinou a nomear. Marca 4. O silêncio que faz sentido. Você tem um relacionamento muito específico com o silêncio. Não o silêncio desconfortável, aquele que a maioria das pessoas corre para preencher com qualquer palavra. O silêncio que você valoriza é outro. É o silêncio que acontece quando duas pessoas estão tão à vontade uma com a outra que não precisam de palavras para ocupar o espaço entre elas. Esse tipo de silêncio é raro. É tão raro que você passou anos inteiros sem encontrá-lo. E quando encontrou, foi com uma ou duas pessoas no máximo. E se você parar para pensar, essas são provavelmente as únicas conexões que você chamaria de verdadeiras. O mundo confunde sua tolerância ao silêncio com frieza. Confunde sua capacidade de estar sozinho com isolamento. Confunde sua necessidade de qualidade de presença com exigência ou arrogância. Mas você sabe, num nível que vai além das palavras, que estar em silêncio com alguém e sentir que aquilo está certo é uma das formas mais íntimas de conexão que existem. Poucas pessoas chegam até esse ponto com você. E isso não é falha, é seleção natural emocional. Marca 5. O custo de fingir que é diferente em algum momento da sua vida. Você decidiu tentar se encaixar, talvez na escola, talvez no trabalho, talvez num relacionamento. Você observou como as pessoas ao redor operavam e você começou a imitar. A conversa fiada que não te dizia nada, mas que você aprendeu a fazer. O interesse performático em assuntos que te entediavam, a risada no timing certo, a expressão facial ajustada, a energia calibrada para não parecer distante demais, nem sufocante demais. E funcionou. Por um tempo funcionou. Você foi aceito. Você foi incluído. Mas havia um preço que ia sendo cobrado em parcelas invisíveis. Uma sensação crescente de que você estava sendo visto, mas não era você que estava sendo visto. Era a versão que você tinha construído para consumo externo. E quanto mais essa versão era aceita, mais solitário você se sentia por dentro. Porque o que você mais quer, aquilo que está no centro de tudo isso, é ser visto de verdade. Não a versão editada, não a versão palatável. Você. E isso é tão raro de acontecer que quando acontece, você sente como um choque elétrico. Como se alguém tivesse ligado uma luz num cômodo que ficou escuro por muito tempo. Marca 6. A busca que nunca parou. Você nunca desistiu de verdade. Por mais que tenha dito que sim, por mais que tenha construído muros ou adotado narrativas de que prefere assim, de que é melhor sozinho, de que não precisa de ninguém, existe uma parte de você que nunca parou de procurar. Uma parte que ainda acredita que é possível. Que existe alguém ou algumas pessoas que operam na mesma frequência. Que a conexão que você imaginava não é uma fantasia. É uma exigência legítima de quem você é. Essa busca te trouxe até aqui. Ela aparece quando você lê algo e sente que finalmente alguém entendeu. Quando uma conversa te surpreende e você vai para casa com aquilo ecoando. Quando encontra em palavras alheias exatamente o que não conseguia dizer sobre si mesmo. Essa busca não é fraqueza,
é a coisa mais corajosa que existe em você. O que tudo isso significa? Não fazer amigos com facilidade quando carregado por esse traço não é uma falha de caráter. É a consequência natural de ter um sistema interno calibrado para a profundidade num mundo que monetiza a superfície. Você não precisa de 100 conexões. Você nunca precisou. O que você precisa é de conexões que sejam reais. E o que a vida te cobrou, durante todos esses anos de tentativas e recuos, de performances e exaustões, de expectativas que não foram correspondidas, foi o preço de existir de um jeito que o mundo ainda não aprendeu a reconhecer com clareza. Mas você existe assim. Você sempre existiu assim. E essa forma de existir, por mais que tenha te custado, também é a razão pela qual, quando você ama de um jeito que poucas pessoas são capazes. É a razão pela qual as pessoas que chegam perto de verdade nunca mais esquecem o que é estar perto de você. O problema nunca foi você. O problema foi sempre a ausência de um espelho que te mostrasse isso.